Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Física 2. Então vamos dar continuidade ao nosso curso. Nas duas últimas aulas, a gente começou a abordar o conceito de termometria, né? Então a gente foi lá, definiu temperatura, o que era um equilíbrio térmico, né? Vimos o conceito da lei zero da temperatura, como fazer um termômetro e tudo mais. Na aula seguinte a gente abordou um aspecto da matéria quando a gente aumenta a temperatura dos corpos, né? Que aí nós vimos que a matéria ela se expande. De forma geral, todos os corpos, sejam sólidos, líquidos ou gasosos, eles sofrem um processo de expansão quando a temperatura desse corpo aumenta. Só que nessas trocas de calor, da temperatura aumentar, os corpos entrar em equilíbrio térmico, nós falamos muito pouco, ou eu tentei evitar ao máximo, né, o conceito de como é que esse corpo está fazendo para a temperatura aumentar. Ou seja, o que está acontecendo para a temperatura desse corpo aumentar, né? E o conceito por trás disso é o conceito que envolve o que nós chamamos de calor, que é uma forma de energia. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos começar a definir o conceito de capacidade térmica e calor específico. Tá? Em muitos livros ainda chamam de quantidade de calor. Então, eu vou deixar como tema da aula quantidade de calor. Tá? Então, nós vamos definir o que é esse calor ou essa troca de energia entre os corpos que faz os nossos corpos trocarem, vamos falar assim, temperatura, em que um ganha temperatura e o outro perde temperatura. Então vamos ver como isso acontece e formular as nossas equaçãozinhas. De forma mais geral possível, pessoal, a gente pode dizer que o calor ela é uma troca de energia entre dois corpos, única e exclusivamente quando esses corpos eles estão a temperatura diferentes. Por que eu chamo a atenção do apenas, pessoal? Porque é o seguinte, na termodinâmica, nós vamos ver mais para frente, que pode haver fluxo de calor mesmo a uma temperatura constante. Então nós temos, por exemplo, dois corpos trocando calor, vamos assim dizer, a uma mesma temperatura, que é ao longo de um processo isotérmico. Então, quando eu falo que a transferência de energia é produzido apenas por uma diferença finita de temperatura, o que quer dizer esse apenas? Que só há esse fluxo de calor. O meu sistema ele não está realizando nenhum tipo de trabalho, e aí nós vamos ver também mais para frente que a energia interna dele permanece a mesma. Ok? Mas não se preocupem com isso não, que quando a gente chegar lá na frente vocês vão compreender detalhadamente tudo isso. Tá? Vamos esquematizar o que eu coloquei aí no papel. Então vamos imaginar o seguinte. Vamos pensar que nós tenhamos aí dois corpos quaisquer, A e B, de tal forma que a temperatura do corpo A seja maior que a temperatura do corpo B. E ainda, pessoal, vamos falar que esses dois corpos eles estão em um sistema fechado. O que significa sistema fechado? Significa o seguinte, né? Imagina que aqui na minha vizinhança está uma temperatura muito alta, muito elevada, ou uma temperatura muito baixa. O que acontece com o sistema fechado? No meu sistema fechado, é como se fosse uma barreira. Então ele não permite que energia saia do meu sistema, nem tampouco que energia entre para dentro do meu sistema. Ou seja, ele é um sistema fechado. Tá? Ou, melhor ainda dizendo, vamos colocar que ele é um sistema isolado. Porque o sistema fechado, foi falha minha aqui, mas o sistema fechado é o que? Não entra massa. Né? Não há alteração no número de massa do nosso corpo. Né? Então vamos colocar fechado e isolado. Mas esses conceitos de sistema fechado e isolado a gente vai ver quando entrar em termodinâmica, não se preocupem. Bom, então a gente tem os dois corpos lá bonitinho, tal que a temperatura de A é maior que a temperatura de B. O que acontece com eles quando eu colocar os dois em contato? Como o meu corpo A está mais quente que o meu corpo B, o meu corpo A ele começa então a diminuir essa temperatura quando eu coloco em contato com o B, e o meu corpo B começa a aumentar essa temperatura. Agora, essa troca de temperatura entre os meus corpos, ela é devido a um fluxo de calor.
ou simplesmente a uma transferência de energia que a gente chama de calor. Então vai aparecer do meu corpo A para o meu corpo B aqui, o que a gente vai chamar de um fluxo de calor. E esse fluxo de calor a gente vai representar ele pela letra Q. E até quando vai haver esse fluxo de calor? Enquanto houver diferença de temperatura entre esses meus dois corpos, que estão um em contato com o outro, vai haver fluxo de calor por diferença de temperatura. Quando esses corpos tiverem a mesma temperatura, ou seja, quando atingirem o equilíbrio térmico, cessa esse fluxo de calor. Ah, professor, mas quer dizer então que acabou o calor, não tem mais energia? Tem energia, óbvio que tem energia, a gente vai ver isso na termodinâmica. Mas o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: acaba essa troca de energia via transferência de fluxo de calor. Então não há mais calor. E aí nós temos que ter muito cuidado, muita atenção para não confundir temperatura com calor. Por quê? Porque às vezes o meu corpo, mesmo os dois estando em equilíbrio, vamos assim dizer, ou vamos colocar a situação inicial, que a temperatura de A é maior que a temperatura de B, a gente fala assim, o que a gente costuma falar? O corpo A está mais quente que o corpo B. Então a gente acha que o corpo A ele tem mais calor que o corpo B. E isso não faz sentido. Tá? Por quê? Porque o calor não é uma substância que está no corpo. A gente não mede, o corpo não tem a capacidade de guardar calor. A temperatura, ela pode ser uma medida em que, quando colocado esse corpo em contato com o outro, haja essa transferência de calor. E quais são os sinais, então, desse meu fluxo de calor? Tá? Então, a gente já vai determinar aqui o sinal do calor, porque lá na frente, na termodinâmica, a gente usa. Quando um corpo ele absorve calor, a gente fala que ele está absorvendo uma quantidade positiva de calor. Quando um corpo libera calor, nós dizemos que ele está liberando uma quantidade negativa de calor. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui, o que acontece? Esse cara aqui, ele teria uma quantidade menos Q de calor, e esse cara aqui teria uma quantidade mais Q de calor. De tal forma que se eu somar esse calor mais esse calor, quanto que dá? Zero. Por quê? Porque o meu sistema ele é isolado, que significa que não entra calor e nem sai calor do meu sistema. Então a soma tem que dar zero. Ok? Então vamos deixar essa convenção de sinal escrita no nosso caderno. Tá? Então está aí, quantidade de calor positivo, quantidade de calor negativo. Eu tenho medo de fazer afirmação, tá? Porque cada caso é um caso, mas assim, de uma forma geral, que eu consigo pensar aqui agora, o que acontece? Quando o meu sistema absorve calor, vamos assim dizer que a temperatura aumenta. Quando o meu sistema libera calor, a temperatura diminui. Isso, para dois corpos em contato trocando calor, é sempre verdadeiro. Agora, se eu for pensar em outros processos termodinâmicos, eu já não tenho tanta certeza em afirmar isso, ok? Então, se você, que é um especialista e está assistindo a aula, e fala, o professor está falando bobagem. Não, vamos deixar aqui essa ressalva. Bom, mas e a unidade? Como que a gente mede esse calor? Historicamente, pessoal, a unidade de medida do calor é a caloria. E a caloria ela é medida como sendo a quantidade de calor que um corpo tem que absorver para elevar de 14,5 a 15,5 graus 1 grama de água. Foram definidos dessa forma a caloria. Bom, mas o professor, no início da aula, o senhor falou que calor ou fluxo de calor é energia. Tá aqui, realmente eu escrevi, né? Energia. E energia, até onde eu sei, ou todos nós sabemos, é dada em joule. Então essa energia do calor é diferente da energia, por exemplo, de um trabalho mecânico, de uma energia cinética, de uma energia potencial, que é dada em joules? Não, é a mesma energia. Tá? Na primeira metade do século XIX, o joule, ou
como costumam dizer os historiadores da ciência, filosofia da ciência, o Joule, chamam ele de Joule, né? E eu não consigo chamar ele de Joule, eu falo Joule, né? Eu tô quase chamando ele de João, né? O João ele fez um experimento que ficou conhecido como equivalente mecânico. O que consistia esse experimento? Ele tinha um conjunto de pás que e essas pás elas eram conectadas a dois pesos, e quando esses pesos caíam, né, então ele convertia toda a energia potencial, né, então ele ia caindo, ia transformando a energia potencial em energia cinética, porque meu peso ia ganhando velocidade, né, e essa conversão de cinética de potencial em cinética, ela é dada pelo trabalho. E esse trabalho girava, então, as pás dentro da água. Então, esse girar das pás dentro da água fazia com que a temperatura da água se elevasse. E ele calculou, então, que para elevar de 14,5 até 15,5 graus Celsius, era necessária a quantidade de 4,186 joules de energia. Eu vou deixar o link aqui, está aqui, para vocês verem esse experimento, tá? E vou colocar uma fotinha aqui só para a gente ter como saber, né, como é que foi esse experimento. Porque às vezes eu explicando não fica muito bem, né? Então tá aqui, ó. Então o que que acontecia? Esse pezinho caía, tá aqui, né? Esse meu peso caía. Então ele ia converter, vamos falar assim, que ele tem aqui uma quantidade, vamos falar assim, de energia potencial gravitacional, e conforme ele ia caindo, essa energia potencial gravitacional, ela ia então diminuindo, vamos assim dizer, né? Vamos falar que ele tem esse tanto aqui de energia potencial gravitacional, e nesse ponto aqui, então, ele tinha convertido esse tanto de energia cinética. A gente pode fazer como um gráfico. E essa conversão, ela é dada pelo trabalho. Então, ou seja, que trabalho? É o trabalho que fazia essas pás se moverem. Então, quando essas pás se moviam, né, ele aumentava aqui a temperatura desse termômetro. Obviamente, pessoal, que há toda uma controvérsia sobre esse experimento do Joule. Não foi nem ele primeiro que fez esse equivalente mecânico. Há uma outra figura por trás desse equivalente mecânico, que os livros não mencionam, ou quase nenhum menciona, né, que é o Mayer. O Mayer, historicamente, pelo que se comprova nos documentos da filosofia da história, ele foi o primeiro a obter esse resultado. Só que o resultado que ele obteve não foi tão exato quanto o de Joule, né? Mas isso não tira o mérito de Mayer. E ainda há a questão de que o Mayer ele não tinha, vamos falar assim, um padrinho acadêmico. Ele não era conhecido, né? Então ele ficou renegado na história e pouca gente conhece ele, infelizmente, tá? Mas é sempre bom a gente saber a história por trás desses acontecimentos, né? E é muito legal a história do Mayer e do Joule. Teve até uma troca de carta, eu fico imaginando hoje ia ter vários textões assim nas redes sociais do Mayer contra o Joule, né? Infelizmente o Mayer ele teve um fim muito triste, né? Muito melancólico. Morreu sozinho de desgosto na vida dele, sem que a teoria dele fosse dada os méritos para ele, que é a do equivalente mecânico, tá? Então, nos experimentos do Joule, ele pôde comprovar que uma caloria, ou como a gente conhece como cal, ela é igual a 4,186 joules. E isso daqui é conhecido como o equivalente mecânico. Bom, então a gente já sabe que para a gente elevar a temperatura dos corpos por contato é devido a uma transferência de energia sob a forma de calor ou um fluxo de calor, e que esse calor ele é medido em calorias ou simplesmente em joules, não tem problema nenhum, tá? Tem essa equivalência. Agora vem a questão, como é que a gente faz para medir? Qual é a fórmula que a gente quantifica esse fluxo de calor, tá? Então, para a gente ver essa fórmula, a gente tem que entender o conceito de o que é capacidade térmica e calor específico. Então, pessoal, vamos imaginar que
que nós tenhamos aí um sistema qualquer, e aí por sistema vocês podem imaginar que é um bloco de qualquer metal, qualquer coisa, um copo de água, o que seja, tá? Então, vamos imaginar que nós temos um sistema com uma temperatura inicial T0 em contato térmico com uma vizinhança qualquer, que esteja uma temperatura externa maior do que T0. Por que eu falo em contato térmico com uma temperatura T0? Porque se ele está em contato térmico, nós podemos pensar que esse contato térmico ele refere-se então que essa fronteira que separa o meu sistema da minha vizinhança, ela é uma fronteira que permite a troca de calor, né? Então, vamos colocar aqui que ela é uma fronteira diatérmica, que permite a troca de calor. Então, essa fronteira, ela, como a minha temperatura externa é maior do que a minha temperatura do sistema, o que vai acontecer? O meu sistema vai trocar calor. Ah, professor, eu estou tendo dificuldade de visualizar isso no dia a dia. O que é o sistema e o que é essa vizinhança? Muito simples. Imagina que você pega um copo de água dentro da sua geladeira e coloca em cima da mesa. Então, o seu copo de água, ou vamos assim dizer, a sua água, é o seu sistema. O seu copo é essa fronteira diatérmica, que vai permitir com que a temperatura da sua vizinhança troque calor com a água, tá? Então, como vai permitir essa troca de calor, o que vai acontecer no meu sistema? Vai haver então um fluxo de calor da minha vizinhança para dentro do meu sistema. Então, ou seja, o meu sistema ele absorve calor. Vai acontecer isso. E até quando que esse sistema vai absorver calor? Ele vai absorver calor até que ele entre em equilíbrio térmico com a vizinhança. Então, o nosso exemplo do copo de gelo, quer dizer, do copo de água gelado, vai acontecer o quê? A minha água ela vai esquentar, vai aumentar essa temperatura até que ela atinja a temperatura da vizinhança, certo? Aí eles atingiram então o equilíbrio térmico e deixam de trocar calor. Bom, mas a gente tem que fazer algumas perguntas. Será que isso é válido para qualquer sistema? Ou seja, será que é válido para um gás? É válido para um sólido metálico? Quais as influências que temos desses materiais nessa troca de calor? Ou ainda, será que se eu tivesse uma diferença maior de temperatura entre a minha temperatura externa e o meu sistema, influenciaria nesse fluxo de calor? Por que eu faço essas perguntas? Porque vamos imaginar que nós tenhamos, por exemplo, sei lá, o meu sisteminha aqui. E aí eu venho aqui, meu sisteminha de água. Eu jogo 100 joules de calor nessa minha água. E aí eu vejo que essa diferença de temperatura, devido a esses 100 joules de calor que a minha água absorveu, ela aumenta em 10 graus Celsius a sua temperatura. Ó, legal. Mas aí eu pego um outro sistema, e agora sei lá, uma barra de ferro, e jogo esses mesmos 100 joules. Será que ele vai ter essa mesma diferença de temperatura do que minha água, considerando essa mesma quantidade de calor? Certamente que não. Ou ainda, eu pergunto, né? Será que se eu pegar uma quantidade de massa mzinho, ou vamos imaginar assim, um cubo de gelo, pega um cubo de gelo e joga 100 joules de energia nele, qual será que é a temperatura que ele vai aumentar? E é gelo. Pega um iceberg e joga 100 joules de energia em um iceberg. Será que ele vai ter esse mesmo aumento de temperatura? Certamente que não. Então, há fatores que influenciam nesse aumento de temperatura quando estamos considerando a troca de calor entre os corpos. E a gente tem que levar isso em conta. E ainda, tá? Uma segunda questão é como é feita essa troca de calor. Então, por exemplo, nesse meu quesito aqui, em que o meu sistema está absorvendo calor, no exemplo que a gente está dando de um copo em cima da mesa, a pressão é constante. Mas e se eu não tivesse uma pressão constante? Se eu tivesse uma pressão mudando a cada aumento de temperatura, será que iria influenciar essa troca de calor?
Nós vamos ver na termodinâmica que sim, que isso influencia. Então a gente vai ter aí também uma dependência com o processo no qual está havendo essa transferência de calor de um corpo para o outro. Então nós teremos dois fatores para ser levados em conta. O primeiro, a composição do sistema, e o segundo, o processo no qual o fluxo de calor vai ocorrer. Então vamos analisar separadamente cada caso. E vamos começar então respondendo aí o nosso primeiro caso. A composição do sistema, ela vai afetar diretamente a quantidade de calor que um sistema pode absorver. O fluxo de calor Q absorvido ou liberado pelo sistema vai ser proporcional à diferença de temperatura que esse sistema vai sofrer. Então, se ele absorve calor, a temperatura aumenta, se ele libera calor, a temperatura diminui. Mas de quanto? Vai ser proporcional à composição do sistema. Então, pessoal, eu estou dizendo aqui, ó, que é proporcional. Matematicamente, como que a gente escreve isso? Que o meu fluxo de calor, então, o meu Q, ele é proporcional à variação da temperatura. Vamos fazer mais uma afirmação aqui. Vamos falar que nesse fluxo de calor não há nenhuma mudança de fase. Então, ou seja, o meu sistema, do meu exemplo que era lá um copo d'água, ele vai permanecer líquido para toda essa diferença de temperatura aqui. Então ele não vai sofrer um processo de fusão, nem um processo de evaporação. Então se a quantidade de calor ela é proporcional, o que essa constante proporcionalidade representa? Igual na aula passada, da expansão térmica. Lembra? A variação relativa é proporcional à variação da temperatura. O que é proporcional? Proporcional leva em conta cada sistema. Então, para a gente colocar uma igualdade na nossa equação aqui, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, então, que essa proporcionalidade vire uma constante. Então, vamos chamar aqui de um C barra ΔT, onde esse C barra aqui, que eu vou chamar, é o que? É a minha capacidade térmica média, tá? E ela é dada por joules por Kelvin, tá? Então, essa capacidade térmica, nós vamos defini-la, né, capacidade térmica média, nós podemos defini-la como sendo a razão entre a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Agora, o que eu gostaria de ressaltar? Que esse cara aqui, ele é a capacidade térmica média. Por quê? Porque ele refere-se a uma faixa de temperatura em que está ocorrendo esse processo. Certo, pessoal? Então é igualzinho na expansão térmica. Ele é médio, por quê? Porque a gente está trabalhando aí com uma faixa de temperatura. E esse termo capacidade térmica, isso não quer dizer que é o quê? Que é o tanto de calor que um corpo pode ter. Né? Como se fosse um jarro de água, que tem lá 1 litro, que consegue colocar 1 litro de água. Tá? Não é essa a ideia. O termo mais correto seria capacitância térmica, né? Que é o tanto que ele consegue ter de energia armazenada nele sob a forma térmica, né? Ou seja, de agitação molecular. Nós vamos ver isso mais para frente. Tá? Bom, se essa é a média, como que a gente faz então para determinar um valor no ponto? Igual o caso da nossa expansão térmica. Se a gente está tratando a média em uma faixa de temperatura ΔT, como é que eu pego a capacidade térmica em um ponto T, em uma temperatura T? Então eu tenho que pegar essa temperatura ΔT e fazer ela aí para 0. E aí nós definimos então a capacidade térmica verdadeira, que ela é tomada quando nós fazemos a capacidade térmica média, tomando o limite de ΔT indo a 0. Então a minha capacidade térmica verdadeira, ela é o limite quando ΔT tende a 0 de Q sobre ΔT. E isso daqui a gente vai representar então como sendo um d' Q dividido por dt. Pessoal, vocês repararam
que até agora eu não usei um ΔQ de forma alguma para falar que existe uma variação de calor? Por que que eu não faço isso? Porque nós dizemos que é uma variação de quando nós temos uma propriedade do sistema. Por exemplo, volume, uma variação de volume, ou seja, é um volume final menos um volume inicial. O calor não é propriedade de um sistema. Então a gente não pode dizer isso. Que ele tem uma quantidade de calor no início, aí ele vai lá, sofre um processo, ele tem outra quantidade de calor no final, e aí eu posso falar então que essa quantidade de calor é o Q final menos o Q inicial. Isso é errado, isso não existe. E isso então na matemática, nós dizemos que essas variáveis, elas são ou não propriedades do nosso sistema na termodinâmica. E esse carazinho aqui, essa linha, ela vai falar o quê? Que isso ela é uma variável não exata. E na termodinâmica, toda variável que não é exata não é propriedade do sistema. Ou seja, você aluno que está fazendo cálculo agora, fala, pô, dq sobre dt é uma derivada. Não, você não pode falar que o dq que você está fazendo uma derivada de q em relação a t. O meu d'Q, ele representa o quê? Um pequeno diferencial de calor. É uma variação pequena no meu fluxo de calor que faz com que a temperatura desse sistema se eleve ou se abaixe de uma quantidade pequenininha também, que é dt. Tá? Então não vejam isso daqui como sendo uma derivada, pessoal. Tá? Por quê? Porque o meu Q, ele não é uma função de t, ele não é uma variável exata, certo? Então eu vou deixar isso explicadinho aqui no texto para vocês. Tá ok, pessoal? Então, ó, d'Q dt não é uma derivada, tá? Eles representam simplesmente pequenas variações no fluxo de calor e na temperatura, ok? Mas o que que representa essa grandeza capacidade térmica? Muito simples. Conforme nós vemos na nossa definição aqui, a minha capacidade térmica é o quê? É a quantidade de calor que o meu sistema tem que absorver ou liberar para que a sua temperatura aumente ou diminua. Então, se eu tenho lá um sistema com uma capacidade térmica de 100 joules por Kelvin, o que que isso significa? Que para o meu corpo aumentar em 1 Kelvin a sua temperatura, ele tem que absorver 100 joules. Se ele quiser diminuir em 1 Kelvin a temperatura, ele tem que liberar 100 joules. Esse é o conceito de capacidade térmica. Tá ok, pessoal? Então, da nossa definição, vamos falar mais um pouco sobre o conceito de capacidade térmica aqui. Vamos discutir mais um pouquinho. Da nossa definição, qualquer quantidade de calor é válida. Ou seja, desde o menos infinito a um valor mais infinito. Todos os valores são válidos. Assim como a temperatura. Isso quer dizer que eu posso ter algum sistema com uma capacidade térmica infinita? Sim, podemos. Esse é o conceito de reservatório térmico. O reservatório térmico ele tem uma capacidade térmica tão grande, mas tão grande, que ele consegue liberar uma quantidade de calor sem que a sua temperatura modifique, se altere. Então, esse é um conceito de reservatório térmico. Tá? Então, quando vocês ouvirem falar, considere dois corpos dentro de um reservatório térmico. Opa, reservatório térmico? Então, quer dizer o quê? Que esses dois corpos estão dentro de uma caixa, sei lá o que for, né? Que essa caixa pode liberar calor ou absorver calor sem que a sua própria temperatura aumente ou diminua. Tá? Então, esse é um conceito de reservatório térmico. E ainda, o que eu gostaria de ressaltar aqui? Gostaria de ressaltar que eu escrevo o quê? A capacidade térmica é a quantidade de calor
que um sistema deve absorver ou liberar. E quando eu falo sistema, os nossos sistemas ou qualquer sistema, ele é formado por quantidade de matéria. Ou seja, o que eu quero dizer agora com isso? Onde eu quero chegar, pessoal? Quero chegar ao seguinte: se eu pegar a capacidade térmica do gelo, ela vai ser a mesma, seja para um bloco de 1 kg ou seja para um iceberg. Ele é formado por gelo. Gelo é gelo, capacidade térmica do gelo. Agora, a quantidade de calor para que você aumente a temperatura do meu bloquinho de 1 kg de gelo e do meu iceberg é totalmente diferente. Por quê? Porque o meu sistema ele é formado por uma quantidade de matéria. Uma quantidade de matéria diferente nos dois casos. Então, quanto maior a massa desse meu corpo, maior deve ser a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para esse corpo, para esse sistema, para que a temperatura dele se eleve, ok? Então, nós podemos levar em conta a massa do sistema e podemos definir, então, a capacidade térmica do sistema considerando a especificidade que esse sistema é composto, ou seja, a especificidade da massa desse sistema. E aí nós vamos então introduzir o conceito de calor específico ou capacidade térmica específica. Então nós podemos definir a capacidade térmica específica ou simplesmente calor específico por massa ou por mol. Então nós podemos definir que o Czinho ele é a capacidade térmica dividido pela massa. Então esse daqui seria por massa, ou o meu Czinho seria o Czão dividido por N, que seria a capacidade térmica por mol. E com isso, nós definimos o Czinho como sendo então 1 sobre M. A minha capacidade térmica é dada por Q dividido por ΔT. Então nós podemos escrever que Q é igual ao MC vezes o ΔT. Está aí uma fórmula muito bem conhecida de todos nós. No ensino médio, todo mundo conhece ela como o famoso Q-macete. E então nós definimos aqui a quantidade de calor específico. E o que significa quantidade de calor específico? Bom, se a minha capacidade térmica ela era definida como sendo a quantidade de calor que você tem que absorver ou liberar para alterar em 1 grau a temperatura desse sistema, a minha quantidade de calor específico ela vai ser a quantidade de calor que você tem que absorver ou liberar para alterar em 1 grau a temperatura do seu corpo, que contém 1 grama de massa. Obviamente que se a gente estiver falando do calor específico molar, o termo massa é substituído por mol, certo? Então aqui fica muito claro, pessoal, ó, a importância, né, a influência da massa nos processos de absorção e liberação de calor. Quanto maior a massa, mais calor tem que ser liberado ou absorvido. E a nossa segunda questão, que era sobre o processo no qual ocorrem as trocas de calor, nós teremos 2 dependências, né? Uma que vai ser a pressão constante e outra que vai ser a volume constante. Então, por exemplo, no nosso exemplo que nós estamos trabalhando, que era o copo com água, que a gente deixou esquentando em cima da mesa, tanto a pressão quanto o volume permanecem constantes. Mas imagina que nós não estejamos no estado líquido da água. Vamos colocar que a gente colocou um copo cheio de gelo. E aí o gelo, como nós vimos na aula anterior, ele tem uma faixa de temperatura em que ele se contrai e que ele se expande, né? Devido a essa característica do coeficiente de dilatação dele. Então, de 0 a 4 graus Celsius, o meu gelo, ele vai, quer dizer, de 0 a 4 ele já vai estar transformando-se da fase sólida para a fase líquida. Então,
o meu líquido ele começa a ter o quê? Uma variação no volume. Então, se ele está tendo uma variação no volume, a gente já não pode falar que é um processo a volume constante. Mas nós podemos dizer que o processo é a pressão constante, já que ele está ali na pressão atmosférica do ambiente da casa. Essas trocas de calor, elas vão ocorrer ou a pressão constante ou a volume constante. E dependendo se essa troca de calor é a pressão ou a volume constante, nós teremos uma alteração nos valores do calor específico. E nós vamos dizer então que existe o calor específico a pressão constante e o calor específico a volume constante, tá? E eles não têm valores iguais. Então vamos deixar isso escrito aqui no nosso texto. Então nós teremos aí a capacidade térmica, a pressão constante, quando o meu sistema ele é submetido a essa transferência de calor a uma pressão constante, e teremos a capacidade térmica a volume constante, quando o meu sistema ele é submetido a uma transferência ou a um fluxo de calor a volume constante. E nós representaremos então por CV a capacidade térmica a volume constante. Ah, mas professor, muda muito? Muda consideravelmente. Quando nós vermos teoria cinética molecular dos gases, a gente vai entender de onde vem essa diferença. Tá? No caso do CP, se a gente está a pressão constante, essa capacidade térmica ela vai depender então da pressão e da temperatura. Lembrando, né, que a gente tem um valor no ponto, que é esse valor que a gente calcula aqui, tá? D'Q sobre dt, assim como tem o valor médio, tá? Então, para uma capacidade térmica a pressão constante, ele depende tanto da pressão quanto da temperatura. E de forma análoga, se eu tenho uma capacidade térmica a volume constante, ele vai depender tanto daquele volume que ele está, quanto da temperatura. Eu trouxe aqui dois gráficos só para a gente ter uma ideia. Então, o primeiro gráfico refere-se ao cobre, a uma pressão constante aí de 1 atm. O meu segundo gráfico refere-se ao mercúrio, a uma temperatura constante de 0 graus. Então, repara, pessoal, que olha só, eu tenho aqui os valores de CP e de CV, né? E os valores de CP e de CV. Tá? E eles são diferentes. Tá? Ah, mas olha aqui para o cobre, né? E repare, pessoal, ó, que até uma certa temperatura, ó, quase 200 kelvins, ou seja, não está nem a temperatura ambiente, né? Você tem que CP e CV, eles são muito próximos, eles são praticamente idênticos. Por quê? A gente vai ver essa característica com a teoria cinética molecular, que é justamente pelo modo de vibração molecular, pelos graus de liberdade que ele tem. Então, a baixas temperaturas, não tem diferença CP e CV. Tá? Agora, para altas temperaturas, a gente já tem uma diferença bem significativa, bem razoável. Tá? E o mercúrio, você tem uma diferença muito grande. Tá? Mas assim, pessoal, prestem atenção, tá? Esse daqui é em função da pressão e aqui está em função da temperatura. Então, são duas medidas diferentes. E para terminar, pessoal, vamos equacionar como que seria uma troca de calor. Vamos colocar aí apenas dois corpos, até que esses dois corpos atinjam um equilíbrio térmico. Tá? Então, vamos imaginar que nós tenhamos dois corpos quaisquer, A e B, com as temperaturas iniciais TA e TB, e esses dois corpos eles estão dentro de um sistema isolado e fechado, ou seja, não permite que entre massa dentro dele, nem permite que entre energia ou saia energia deles também. E aí a gente coloca esses dois corpos em contato dentro desse reservatório isolado, desse sistema isolado, e vê, né? Então a gente coloca eles dentro em contato, eles vão começar a trocar calor até que atinjam um equilíbrio térmico. Então, como que a gente computa esse equilíbrio térmico, essa temperatura de equilíbrio térmico? Bom, então, como nós estamos dizendo
que os nossos dois corpos eles estão no reservatório fechado e isolado, o que, que vai acontecer? Se o meu corpo A transferir, a gente procura visualizar, né, por setinha, já que a gente chama de fluxo de calor, tá, pessoal? Mas não é que vai sair um jarro de calor, não, tá? Essa é a teoria do calórico que já foi vencida, tá? Não existe isso, tá? Então, se o meu corpo A joga calor para o meu corpo B, o que, que acontece? Essa quantidade de calor QA deve corresponder à quantidade de calor QB. Ou seja, o que um corpo absorve, o outro corpo libera e vice-versa, tá? Então, matematicamente, a gente diz o quê? Que a soma do calor tem que ser igual a zero. Por que igual a zero? Esse meu zero aqui está me dizendo, então, que não há troca de calor com o meio externo. Ou seja, ele está em um sistema isolado, tá? Então, nós vamos ficar que a soma dos calores é igual a zero. Então, eu tenho que é o calor de A mais o calor de B, que tem que ser igual a zero. Então, nós vamos ficar que a quantidade de calor é mc, então é a massa de A, o calor específico de A, vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final é a temperatura de equilíbrio, tá? Para ambos os corpos. Então, eu tenho a temperatura final no corpo B e a temperatura inicial no corpo B. Então, abrindo as contas, nós podemos escrever que a temperatura de equilíbrio vezes a massa de A, calor específico de A, mais a massa de B, esse calor específico de B, menos a massa de A, temperatura de A, menos a massa de B, calor específico de B, temperatura de B. Então, resolvendo para a temperatura de equilíbrio, nós ficamos. Ou seja, nossa temperatura de equilíbrio, pessoal, ela é dada por uma média ponderada, cuja ponderação é dada pelo que peso? Ela é dada pela massa vezes o calor específico, ou seja, a minha temperatura de equilíbrio é uma temperatura média ponderada dada pela capacidade térmica do meu corpo A e pela capacidade térmica do meu corpo B. Está aqui, dividido pelas capacidades térmicas, tá? Se eu tivesse um terceiro corpo aqui dentro, sei lá, um corpo C que também entrasse em contato, o que, que ia acontecer com a minha equação? Eu ia ter mais um termo aqui, depois vocês podem fazer aí em casa, tá? E aqui eu ia ter que somar, então, MC e o C de C, tá? Então, só ia dar o quê? Um termo a mais. Por quê? Porque é o conceito de média ponderada. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, me escreva, vai ser um prazer enorme respondê-los. Está aqui o meu endereço. Fico no aguardo. Um abraço, bons estudos. Tchau, tchau.